A indústria dos jogos é um mar de projetos cancelados, alguns com grande potencial artístico e financeiro e outros com nenhum potencial. Por isso resolvi criar um novo tipo de vídeo no canal que aborda jogos cancelados que tinham algum potencial de sucesso. Uma das empresas com grandes projetos cancelados é a Obsidian Entertainment. Um dos jogos cancelados da Obsidian que me chama muita atenção é o Dwarfs, ou Anões em tradução literal, que seria um RPG centrado nos 7 anões da Branca de Neve da Disney. Teria ligação com a prequela cinematográfica do filme clássico da Branca de Neve. Prequela essa que estava com previsão de lançamento para 2006, antes do filme ser cancelado pela Disney. Tudo começou em 2005, depois que a Obsidian lançou o Star Wars Knights of the Old Republic, onde a Obsidian foi atrás de publishers para financiar seus próximos jogos. Uma das editoras era a Disney, que contratou a Obsidian para criar uma prequela em formato de jogo para a Branca de Neve e os 7 Anões, provisoriamente chamado de Dwarfs. Seria um jogo de ação em terceira pessoa para Xbox 360 e PS3, que focava nos 7 companheiros da Branca de Neve. Havia uma história totalmente nova e no final você baniria a vilã para o icônico espelho mágico da Branca de Neve. O jogo foi inteiramente como Project New Jersey, que tinha a intenção de tirar uma aventura de ação em terceira pessoa com um tom muito mais escuro e sombrio do que até mesmo o filme prequela, que também tinha a intenção de ser sombrio. Kevin Saunders, que seria o designer-chefe do jogo, compartilhou algumas informações em seu Formspring, que sinceramente não sei o que é isso, mas ele compartilhou informações lá. Abre aspas para ele. Esse não era um jogo despreocupado da Disney. A Buena Vista Games da Disney queria escuridão, e eu dei a eles de escuridão. Na sequência de abertura, por exemplo, você, como príncipe adolescente, acorda em sua cama com sons assombrosos, explorando um castelo escuro. Você se depara com a terrível criatura sombria que você mata numa luta desesperada, seus gritos mudando de um grito sobrenatural para o grito de morte de uma mulher humana. A ilusão então é dissipada e sua mãe, a rainha, jaz morta diante de você, com a faca ensanguentada que a matou em sua mão. Isso não era um filme ou CG, era toda uma sequência de jogo que você realmente jogava. Para a liderança criativa, contratei Brian Mitsoda, famoso por Vampire the Masquerade Bloodlines. Ele pegou a história do esqueleto que eu havia escrito e a desenvolveu em uma verdadeira obra-prima. Foi também quando a Obsidian contratou Josh Sawyer, e ele era o líder de sistemas combate para o projeto. Ele é um designer e líder de projeto incrível, e você pode imaginar o que ele inventa quando se concentra em um componente específico. Seu sistema de combate combinou jogabilidade de ação com profundidade de RPG de maneiras muito inovadoras. E os conceitos de Brian Menzies para os anões simplesmente incríveis. Tanta personalidade e caráter, reminiscentes dos personagens clássicos da Disney, mas desgastados pela dura realidade de um mundo sombrio de fantasia. Jabar na história e nas descrições dos personagens em um escritório com Brian, observando o desenrolar de suas criações, foi um dos momentos mais criativos e inspiradores da minha carreira como designer. Portanto, tenho muitas boas lembranças sobre o projeto. E foi ótimo trabalhar com os nossos produtores da Buena Vista Games. Eles nos deram boas orientações, muita liberdade criativa e adoraram o rumo que estávamos seguindo. O jogo tinha muito potencial e foi triste ter parado quando o time vinha ganhando tanto fôlego, mas foi uma ótima experiência. Fecha aspas. Brian Mitsoda, conhecido por ser escritor de Vampire the Masquerade Bloodlines, trabalhou como líder criativo e também junto com Kevin Saunders na história. Quando perguntado sobre Dwarfs, ele disse, abre aspas, se eu pudesse ressuscitar qualquer projeto em que trabalhei, seria este. Esta foi essencialmente a nossa versão de RPG de ação de um filme da Pixar, cruzado com o jogo original da Nintendo. Não sei o quanto ainda está coberto por NDA, que é um contrato que não pode falar nada sobre o jogo, mas obviamente foi inspirado artisticamente nos filmes clássicos da Disney, embora em termos de roteiro, definitivamente quiséssemos capturar a caracterização e a emoção dos filmes da Pixar. Conceitualmente, era um tipo de história de conto de fadas mais sombrio, mas focava inicialmente na jornada dos protagonistas adolescentes enquanto eles viajavam pela Terra encontrando esses homenzinhos excêntricos e usando seus poderes únicos para avançar na trama. Tinha muito coração, grandes monstros e conceitos de personagens de Brian Menzies e potencialmente de nível muito interessante. Fecha aspas. Infelizmente, quando o filme prequela da Disney foi cancelado, o jogo da Obsidian acabou indo junto, mesmo depois de o estúdio trabalhar no protótipo do jogo por cerca de um ano. É natural jogos caírem na fase de prototipagem, mas é inegável o carinho que os devs da Obsidian demonstram para esse projeto dos 7 Anões. Embora eu ache difícil que o jogo tenha qualquer chance de ser resgatado, mesmo depois que a Obsidian foi comprada pela Microsoft, e agora que a Disney está cagando para qualquer legado que suas franquias tenham, nada é impossível, mesmo sendo muito improvável, e eu adoraria ver esse jogo ganhando vida.
Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se quer ver mais jogos cancelados assim interessantes e tem algum conteúdo pra gente trazer aqui, né, deixe nos comentários. E aproveita e curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. É isso, ficamos por aqui. Fiquem com Cristo sempre. Até a próxima.